Bom, galera, seja muito bem-vindo você que chegou até aqui. Provavelmente, se você está assistindo essa videoaula é porque você comprou o e-book, né? Eu não vou colocar essa videoaula na Hotmart por alguns motivos. Como eu quis lançar o meu produto a um preço mais baixo ali, né, um e-book para ficar em conta para as pessoas conseguirem adquirir o conhecimento necessário para criar um negócio ali através do Instagram. Na Hotmart, eu não sei se você sabe, mas como produtor, ela cobra lá uma taxa de quase R$ 3, se eu não me engano, para que eu consiga colocar uma videoaula na área de membros, beleza? Então o que eu pensei foi, eu ainda não defini onde que eu vou disponibilizar essa videoaula, mas provavelmente vai ser no YouTube ou no Google Drive. Aí eu vou disponibilizar o link lá no grupo de alunos, beleza? Para quem quiser ter acesso a esse material. Então vamos lá. Como que vai funcionar a nossa aula aqui em vídeo? Eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui no Photoshop. O Photoshop é a ferramenta que eu utilizo para fazer as minhas imagens e os meus posts. E é através dessa ferramenta que a gente consegue criar ali posts de qualidade. Beleza? No começo do meu perfil, eu utilizava muito o Canva, só que o Canva ele é uma ferramenta um pouco limitada, né? Até ali mesmo por ser online, ela não é tão profissional. Tem a versão paga, mas eu também nunca utilizei, não sei dizer se ela é eficiente ou não. Mas enfim, eu quero passar aqui do jeito que eu faço. Eu não sou nenhum especialista em Photoshop nem nada do tipo. Eu apenas vou mostrar para você a forma que eu utilizo essa ferramenta aqui e como que eu uso ela para criar posts com bastante conteúdo que fazem o meu perfil crescer, beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a interface do Photoshop. Você pode ver que ela pode parecer um pouco complicada agora no começo, muita ferramenta e tal, mas hoje em dia eu prefiro, eu acredito não, na verdade ela é muito mais prática do que o Canva, por exemplo. Por quê? Porque você não precisa ficar baixando imagem e tal, mas pra frente você vai entender, eu vou mostrar passo a passo como que ela funciona e a gente vai conseguir desenvolver, né, imagens no seu perfil e tal. Aí eu quero que você pegue as dicas que eu passar aqui e adeque à realidade do seu perfil, ok? Eu não quero que você copie aqui exatamente o que eu faço, enfim, até porque você tem que criar um perfil no Instagram de forma que ele seja autêntico, que tenha a sua marca, o seu tempero ali, né, como a gente fala. Mas enfim, vamos lá. E esse vídeo aqui, pessoal, também eu vou fazer ele bem no estilo meio live, assim, sem muita edição, até porque eu não tenho experiência em edições de vídeo, também não tenho um editor que possa fazer isso pra mim. Então, do jeito que ficar aqui, eu já subi lá no YouTube ou no Google Drive, e a forma que eu decidi lá lançar pra vocês, ok? Então, pessoal, vamos lá. Hoje, nessa primeira aula, eu vou reproduzir esse post que eu fiz. Esse post aqui eu fiz ele ontem, no dia 8/10, hoje é dia 9. E o que eu vou mostrar pra vocês foi a forma como eu crio as imagens, de onde eu pego as imagens, como é o estilo de post ali que eu faço, as fontes que eu utilizo, como que eu organizo o meu post, como que eu pego a minha logo e coloco aqui embaixo assim. Enfim, vamos lá que você vai entender melhor eu fazendo na prática, ok? Então eu vou abrir uma nova aba aqui, ó. Provavelmente quando o seu Photoshop abrir, ele não vai ter, né, essa. Vou fechar aqui só para começar exatamente do zero. E provavelmente ele vai começar assim, ó, sem essas opções marcadas, ele vai vir exatamente assim. O que você faz? O primeiro passo para você começar a criar uma imagem é você vir aqui em arquivo e aí você vai vir aqui em novo, beleza? E aqui a gente vai ter acesso ali às proporções da imagem que a gente vai querer criar. Eu, no meu caso, geralmente uso 1080 por 1080 pixels. Essa aqui eu acho uma boa resolução para usar no Instagram, mas por exemplo, você pode usar a 1000 por 1000, ok? Essa aqui também é bastante utilizada lá no Instagram, vários perfis usam, porém eu prefiro usar 1080 por 1080 porque eu acredito que fica uma imagem maior lá quando o seu seguidor estiver passando o feed lá para baixo, ele vai ver a sua imagem vai ocupar um espaço maior na tela do celular dele. Então esse é um dos motivos que eu escolho usar a proporção. Aí você clica lá em OK e vai aparecer aqui a nossa imagem pronta para a gente começar a criar ela, beleza?
O primeiro passo aqui para começar a criar a imagem, o que eu faço é o seguinte, é escolher o fundo que eu vou colocar na minha imagem. Na verdade, há um tempo atrás eu decidi que eu ia usar sempre o mesmo padrão de postagem, ou seja, eu sempre uso o mesmo padrão, sempre um fundo escuro ali, um background, né, que a gente chama, um background escuro. Então eu vou mostrar pra vocês como você pode procurar. Você pode vir aqui no Google mesmo, e aí você vem aqui e digita background escuro. Já tá até ali já como sugestão. E aí você vai vir aqui em imagem e você vai ver que existem diversas opções para você escolher. É claro que se a temática do seu perfil, a cor do seu perfil, a cor que você mais usa ali não for escura, você pode digitar ali background e o nome da cor. Tenta pesquisar em inglês que sempre vem sugestões de imagens melhores, ok? Então você pode ver aqui ó, que tem vários fundos aqui que você pode utilizar no seu perfil. Eu não sei se o que eu utilizo está aqui, mas o meu já está baixado, beleza? Para você baixar é só você, sei lá, só você clicar. Vamos escolher esse daqui, por exemplo. Só você clicar com o botão direito e vir aqui em salvar imagem. Eu recomendo você criar uma pasta no seu computador para você organizar ali. Tudo que você for usar no Photoshop, você pega e coloca lá naquela pasta, beleza? Para manter a organização. E eu também vou te mostrar alguns outros sites aqui que eu utilizo também para pegar a imagem e para a gente conseguir fazer posts, né, imagens de qualidade, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, continuando na nossa aula. Certo. Então voltando aqui pro Photoshop, ó, eu já baixei o meu fundo lá. Você pode escolher qual a cor que você for utilizar, ok? E aí, para você inserir uma imagem dentro dessa área de trabalho aqui nossa, você vai vir aqui em Arquivo, Inserir. E aí aqui eu vou selecionar a pasta onde está o meu background lá que eu baixei. Tá aqui em Material para Videoaula. E essa aqui é a textura, esse aqui é o fundo que eu baixei. Vou abrir aqui para vocês verem. E tá aqui. Ó, pessoal, aqui a gente está nessa ferramenta de seleção. Sempre que você for querer mexer nas imagens, aumentar o tamanho delas, você vai vir sempre aqui nessa opção, beleza? Não pode marcar outras aqui. Para você mexer, aumentar o tamanho, enfim, é sempre nessa opção aqui, na primeira, da barra de ferramentas aqui da esquerda. E aí você pode ver que quando eu clico aqui sobre a imagem, ela não parece que não está selecionada. O que você vai fazer? Provavelmente quando você abrir o Photoshop pela primeira vez, essas duas opções aqui não vão estar marcadas. Então o que você vai fazer é pegar e selecionar essas duas opções aqui. E aí você pode ver ó, que agora está aparecendo aí a seleção aqui para mim poder mexer na imagem, né? Dá um Ctrl Z aqui para voltar ao normal. E aí você pode observar também que quando eu vou tentar aumentar a imagem aqui, clicando na ponta dela, ela perde a proporção e isso deforma a imagem, ok? Então aqui já vou deixar o primeiro macete para você, que é o seguinte. Sempre que você for tentar aumentar uma imagem, você vai pegar e segurar Shift e aí sim aumentar. E aí sim arrastar, né? Que dessa forma a imagem vai ter as proporções dela mantidas, ok? Você pode pressionar Shift e arrastar para o lado, ou também pressionar Shift e Alt, e aí ela vai aumentar para os dois lados, ok? Essa é a forma mais eficiente, não precisa arrastar tanto, né, para aumentar a imagem, porque ela aumenta para os dois lados. Então vamos inserir aqui, ok. E aqui, pessoal, sempre que você, por exemplo, sempre que você mexer aqui ó, na imagem, vai aparecer essa parte aqui de cima que sempre que você termina de fazer uma ação ali na imagem que você está editando, você tem que dar um okzinho aqui, um confirmar, beleza? Então, e aí aqui também você pode mexer através do teclado, beleza? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Esse aqui é o background, é o fundo de imagem que eu utilizo mais. Ele é um fundo escuro ali, ele combina com as cores que eu utilizo lá na minha página e tal. Só que eu ainda acho ele muito claro aqui, principalmente na parte de baixo. Então o que eu faço é colocar um degradê. Um degradê é como se fosse uma coloração ali, que ela começa forte e vai ficando cada vez mais clara. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E você pode observar aqui também, pessoal, ó, que no Photoshop a gente trabalha com camadas, ok? O fundo aqui, como eu coloquei ele por último, sempre que toda imagem que você coloca por último, ela vai vir ali por cima. É como se fosse um pano, por exemplo.
Aqui está o plano de fundo, que foi a primeira imagem que a gente abriu. Vou tirar só a camadinha aqui 2 vezes para poder editar ela. Você pode ver que essa aqui foi a primeira camada que a gente abriu, né? Então, como eu coloquei o background por último, ele está aqui como se fosse por cima. Mas você pode ver que a gente pode alterar aqui, ó. A gente traz com camadas no Photoshop. E é por isso que também ele é bastante prático. Isso aqui vai facilitar muito a sua vida mais pra frente. Ok? Então vamos lá. Para colocar o degradê, como eu falei para vocês, você vai vir aqui na opção de ajuste de cor e vai vir aqui em cima em degradê. E aí aqui você vai abrir o preenchimento gradiente. Aí você pode observar aqui, ó, que na parte de baixo ela começa forte e vai ficando cada vez mais fraca quando chegar lá em cima. Você pode alterar a angulação também, ó, ela vai ficar bastante interessante. Mas geralmente o que eu uso é 90 graus. Certo? Sair aqui da opção sem querer. E aí, o que você pode fazer? Só vou apagar aqui para continuar. Certo. Então vamos lá. E aí, como eu uso uma coloração escura, né, eu vou colocar um preto aqui no lugar desse vermelho, que é geralmente o padrão que eu utilizo. Você clica aqui nessa opção, na segunda opção aqui, ó, porque se você for na primeira, você pode ver que não vai ficar transparente a parte de cima. Então sempre nessa opção aqui que tem os quadradinhos ali, cinza e branco, a opção vai ficar transparente lá em cima e vai aparecer o seu fundo. Então você vai clicar aqui sobre esse quadradinho vermelho e vai mudar para o preto. Você pode mudar aí também para a cor que você utiliza no seu perfil e tal, caso você queira utilizar essa opção de degradê, caso você ache interessante. Se você não achar interessante, não precisa também, essa é uma opção minha, como eu falei para vocês antes. Eu vou estar mostrando para vocês a forma como eu crio o meu conteúdo, como eu crio as minhas imagens, beleza? Aí você pega o que você julgar interessante para você, vai anotando, e o que você achar importante você aplica lá no seu perfil. Então, esse daqui ficou dessa forma depois que eu apliquei o degradê, né? Se eu arrastar aqui para baixo a camada, você pode ver a diferença. Ok? Então é assim geralmente que eu faço. E aí, agora um segundo passo que eu faço realmente, em todas as postagens, é colocar a minha logo lá na parte de baixo. Como se fosse uma pezinha, né? Então eu vou vir em cima do material para fazer essa jola. E essa aqui é a minha Shift. Ok. Deu confirmar. Você pode ver que ela vem no formato quadrado, certo? Então, como que a gente consegue... Se você me acompanha lá, você sabe que eu uso sempre como se fosse um círculo, né? Então eu vou recortar essa imagem para que ela fique ali no tamanho que eu quero. Aqui, ó, quando você... Geralmente algumas imagens, quando você abre, você pode ver que ela vem com essa opçãozinha aqui, né? Que isso aqui é como se ela impedisse você de editar a imagem. Então você vai vir aqui, vai clicar com o botão direito e vai rasterizar a camada. Agora, assim, dessa forma você pode recortar a imagem, mudar a cor, enfim. Agora para deixar essa imagem, para tirar essas bordas, deixar ela no formato circular, aqui nessa segunda opção na barra de ferramentas a gente tem a parte retangular, né, de corte. Eu poderia, por exemplo, cortar aqui, ó, dar um backspace, e aí ia cortar a minha imagem. Mas como eu quero deixar ela redonda, vou dar um Ctrl Z aqui apenas para voltar, você pode clicar no botão direito, e aqui você vai ter diversas outras opções de ferramenta de corte. Eu vou clicar nessa segunda aqui, que é a opção circular, né, que eu quero. Então, da mesma forma como a gente aumenta e diminui a imagem, se você apenas clicar com o mouse e arrastar para baixo, para cima, para os lados, ela vai perder a proporção. Então o que a gente faz? Eu vou colocar aqui em cima, né, para fazer o corte certinho. Vou pressionar Shift novamente e clicar e arrastar com o mouse. E aí você pode ver que ela vai vir nas proporções certinhas. E aí eu vou apenas pegar aqui, né, e quase ultrapassando o limite do quadrado, soltei. E aí aqui, ó, pessoal, se eu apenas apertar Backspace, ela vai recortar a parte de dentro da ferramenta de seleção. Ó, sumiu a parte de dentro. E eu vou dar um Ctrl Z, porque a gente quer tirar a parte de fora, ok? Então você vai vir aqui nessa opção aqui embaixo, ó, a opção aqui de máscara de camada. E aí ela vai recortar toda a parte externa da seleção ali que a gente fez, beleza? Então eu vou colocar aqui um Shift e arrastar para o lado e vou jogar aqui para baixo, que é onde eu vou deixar a minha logo. Agora, pessoal, vamos ali para uma parte importante que são as nossas fontes. Aqui nessa ferramenta, onde tem o T aqui, né, na nossa barra de ferramentas, você pode observar que aqui é onde a gente adiciona o nosso texto, a nossa imagem. Geralmente, pessoal, as fontes, né, que eu utilizo,
a Bebas Neutro, já vou mostrar aqui melhor para vocês. Essa aqui geralmente é a coloração também que eu utilizo no meu perfil, que é esse amarelo aqui. Vou apenas aumentar aqui o tamanho da fonte. Geralmente é esse amarelo aqui que eu utilizo. E a fonte, pessoal, que eu utilizo, ó, vou selecionar aqui, dar um Ctrl para selecionar todo o texto. É essa fonte que está aqui em cima, ó, Bebas Neutro. Ela é uma letra que vem sempre em maiúscula. Eu vou te mostrar ali também 2 sites aqui agora, onde eu baixo as minhas fontes. Ó, por exemplo aqui, eu uso bastante essa Bebas Neue e a Helvetica Neue, que ela tem uma opção minúscula aqui, né? E aí geralmente quando eu vou fazer textos maiores eu utilizo a Helvetica, e quando eu vou fazer tipo headline de post, aquele título chamativo, eu utilizo a Bebas Neue, ok? Então aqui eu vou voltar para o Google e vou te mostrar agora os sites onde eu baixo as minhas fontes. Tem o site chamado Mais Fontes. Aqui eu já tá até aqui eu tinha até pesquisado da Helvetica Neue. Tem um outro site também chamado Netfontes, o nome do site. Aqui. Certo. Então, como que você faz para baixar ali, para procurar uma fonte? Só esperar carregar aqui. Então vamos lá, aqui ó, carregou, já até pesquisei aqui, ó. Essa daqui é aqui do lado esquerdo, né, superior, vai estar ali o mecanismo de busca. Aí é só você digitar Helvetica Neue, digitando aqui novamente. Aí você dá um OK, e aí ela já vai buscar aqui todas já vai fazer a busca, né, da fonte que você pesquisou. Certo, e já apareceu aqui, ó, tem várias opções de Helvetica Neue. Então, geralmente aqui eu utilizo essa primeira aqui, ó, a mais básica. E aí, pessoal, é só você clicar aqui em download e você vai baixar. E aí, geralmente ela vai vir zipada, né? E aí você precisa ter aquele WinRAR lá. Se você não sabe como fazer isso, só pesquisar no YouTube aí como descompactar arquivos. Mas esse aqui é o primeiro site que eu utilizo, que é o Mais Fontes. E aí tem esse segundo aqui também, que é o Netfontes, ó. Já também está até pesquisado aqui, ó, Bebas Neue. Você pode dar um buscar. E aí já vai aparecer aqui também para você. Uma coisa interessante também desse site, ó, que tem a opção de visualizar texto. Você pode só vir aqui, ó, colocar, por exemplo, o nome lá do seu perfil, dar um enviar, e aí já vai aparecer as fontes aqui, ó, com o texto que você escreveu lá. É bastante interessante também essa ferramenta. Na hora de você pesquisar por fontes, ela pode te ajudar bastante. E para você baixar aqui nesse site também, é só você vir aqui nessa opção baixar. E aí, pessoal, ó, aqui eu já tenho a minha fonte baixada, baixei antes aqui, para agilizar as coisas. Aqui você pode, depois que você descompactou ela com o WinRAR, é só você clicar 2 vezes, ou executar ela como administrador, não sei se faz diferença, e clicar aqui em instalar. A partir do momento que você clicou aqui em instalar, ela já vai automaticamente lá para o seu Photoshop. E aí é só você pesquisar pelo nome da fonte lá. E outra coisa também, é que se ela não aparecer, é só você dar um reset lá, só você fechar e abrir de novo, né? Reabrir lá o Photoshop e ela já vai aparecer. Mas enfim, só vou pegar meu celular aqui para agilizar a imagem, para a gente dar continuidade na aula. Ok, peguei a imagem aqui para facilitar, para não precisar ficar abrindo no computador. Então, no caso dessa imagem que eu vou recriar, o headline, né, o nome dela, Bebas Neue, né, a fonte que eu utilizo, o nome dela era o seguinte: Dicas, aí eu vou dar um enter aqui para quebrar a linha. Dicas para o sucesso de um bilionário. Vou quebrar a linha aqui novamente. Aí aqui, pessoal, vou dar um Ctrl A para selecionar todo o texto. E nessa ferramentazinha aqui, ó, essa daqui é a nossa opção de editar o texto, ok? Se caso não estiver aparecendo aqui no seu Photoshop, é só você clicar nessa opção aqui, que aí já vai abrir também, ó, a opção de editar o texto. Aqui nessa primeira opção aqui, né, da esquerda, você tem o tamanho da fonte tamanho da fonte que você está utilizando. Aí você pode apenas digitar aqui, ó, por exemplo, 50. Diminuiu lá, ou apenas digitar aqui 100, vai aumentar.
ou você pode só clicar aqui em cima do T e arrastar para a esquerda, que ele diminui, para a direita ele aumenta. Geralmente eu só clico aqui em cima e arrasto para agilizar, né, o processo da edição do vídeo, o processo da edição da imagem, né, no caso. Mas, enfim, essa outra opção aqui, que é, geralmente eu só utilizo essa e essa daqui, que essa daqui é a altura da linha. Você pode aumentar aqui, diminuir, e ela vai mexer ali no tamanho da altura da linha, ok? Então vamos lá. E no caso dessa imagem, né, como que eu fiz? Para deixar ela um pouco mais destacada, eu diminuí essa parte de cima, para ficar mais ajustada também lá a imagem que eu usei lá do Jeff Bezos também. E aqui nessa parte de baixo eu deixei ela do tamanho das duas palavras de cima ali. E aqui você pode aumentar para não ficar um sobre o outro. Certo. Aí eu vou confirmar aqui e minimizar essa aba. E aqui eu joguei ela aqui para cima, né? Opa! Pressionando Shift aqui para diminuir proporcionalmente. E aí, pessoal, aqui no caso desse post que a gente fez, eu vou deixar ele tudo branco. Aqui nessa ferramenta aqui de cima, ó, você pode dar a cor do texto, vou deixar ele branco e deixar apenas algumas palavras-chave, né, que para chamar a atenção ali da... Ó, pessoal, aqui eu já seleciono a minha cor apenas colocando o código dela, porque eu já tenho prática, né, eu já sei ali qual que é a cor que eu utilizo. Mas enfim, ó, aqui por exemplo, se você vai colocar a cor temática do perfil, por exemplo, você vai deixar um vermelho. Mas eu recomendo você sempre gravar essas três primeiras numerações aqui, que geralmente é o código da sua cor, ok? Já achei a mais aqui, ó, se eu fosse pesquisar apenas por aqui, fica tão exato e não fica padrão em todas as postagens que eu faço, certo? Então o que eu faço basicamente é colocar aqui o código, né, que eu já utilizei, o amarelo que eu já utilizo, e aí fica dessa forma. Então só voltando aqui pro branco, para a agilidade de aula não ficar tão longa. Para também deixei branco. Então, dicas para o sucesso de um bilionário. E aqui na parte de baixo, pessoal, eu utilizei a fonte Helvetica Neue, que foi onde eu coloquei o nome, né, do Jeff Bezos. Jeff Bezos. Aqui no caso eu também deixei o meu amarelo. Outra coisa interessante, ó, que quando você já selecionou a cor que você quer, eu cliquei ali em cima, né, para mudar a cor do texto. Você pode apenas clicar sobre onde está o lugar que você quer pegar a cor. Por exemplo, eu quero pegar o amarelo de novo, eu posso apenas clicar aqui em cima e vai puxar o amarelo. Por esses e outros motivos que o Photoshop ele é muito prático, pessoal. Agora no começo pode parecer bastante difícil, mas ali no começo, depois que você pega uma certa prática, você vai achar ele muito fácil, não vai nem querer trabalhar no Canva, ok? E aqui na parte de baixo também, eu coloquei o patrimônio dele, né, que era 108,6 bi. É uma grana, né? E aí aqui eu deixei ele também branco. Ok. Então, só dando uma ajeitada aqui, pessoal, no lugar onde está os textos. Beleza. Ah, e outra coisa também interessante, pessoal, é que se no caso de vocês não aparecer, ó, essas faixazinhas rosas aqui, isso aqui elas se chamam guias inteligentes. Caso no seu caso, por exemplo, quando você abrir o Photoshop pela primeira vez, não vai estar aparecendo. E aqui o que você faz? Você vem aqui em visualizar, mostrar, e essa opção aqui vai estar desativada, então você pega e ativa ela, ok? Guias inteligentes. Beleza. Então já criei ali o meu título da minha imagem e já coloquei aqui algumas coisas a mais, né? Como o nome do cara das frases, o Jeff Bezos. Eu vou apenas diminuir aqui um pouquinho, porque eu achei que ficou muito grande esse texto. Ok. Vou colocar aqui mais pro lado um pouco. Certo. Ok. Então, pessoal, aqui também já fica uma dica, ó, de como que eu crio meu conteúdo, pessoal. Geralmente, quando eu vou criar o meu conteúdo, o que eu faço? Eu uso muito inspiração de perfis
americanos. Você pega e pesquisa ali em relação ao seu nicho, né? Você pega o seu nicho e vai pesquisar perfis grandes, pode ser até aqui do Brasil mesmo, mas geralmente eu prefiro pesquisar sobre conteúdos gringos, né? Que geralmente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os perfis, pelo menos de marketing digital, o marketing digital lá nos Estados Unidos ele é muito à frente do Brasil, pelo menos uns 10 anos. Então, se você traz o conteúdo lá de fora e põe o seu tempero ali, né, o estilo do seu perfil, as pessoas vão curtir o seu conteúdo, vai achar interessante. Então, essa é uma forma, você se inspirar em outros posts e tal. Não é copiar, beleza? Não pega e simplesmente copia a imagem e coloca lá no seu perfil. Mas pega e você tem que se inspirar, né, nessas imagens e criar ali da sua forma. Outra coisa também interessante que eu faço é, por exemplo, pesquisar no YouTube alguns conteúdos lá. E aí eu pego e transformo em post. Por exemplo, você pega um vídeo lá e transforma em post, ok? Então essa é uma forma bem interessante também de criar conteúdo. Mas enfim, chega de enrolação. A videoaula já está com quase 30 minutos. Uma coisa interessante aqui também, ó, pessoal, eu ainda não coloquei aqui a parte de baixo, que é aquela frasezinha que eu sempre coloco, que é pra galera seguir o meu perfil. Ó, eu posso vir aqui e simplesmente criar um outro texto, né, normal. Ou eu posso apenas vir aqui, ó, com esse texto que ele já está com as cores que eu vou utilizar, eu posso dar um Ctrl J, que vai duplicar a camada. E aí você pode arrastar aqui, ó. E aí o texto que eu sempre coloco, geralmente, é siga @sejafora.grampo. E aí aqui eu quebro a linha para mais conteúdo foda. Ok. Tá, e aqui também geralmente eu dou uma diminuída ali para não ultrapassar o limite da parte de cima. Aqui eu vou só ajustar a altura das linhas um pouco também, eu vou diminuir, ó. Aqui ficou faltando T. Diminuir novamente. Ok. E aqui, pessoal, geralmente eu deixo apenas o seja foda, né, em amarelo. Vou deixar essa primeira parte branca e a parte de baixo branca também. Ok. Aí aqui eu vou jogar para baixo. E apenas dar uma diminuída aqui. E pronto, o rodapé já está pronto. Geralmente é esse aqui que eu utilizo, pessoal. Ok, então vamos para o próximo passo, que é selecionar ali a imagem da pessoa em questão que a gente está tratando, né? Então, como no caso, a respeito do Jeff Bezos, não tem segredo, não tem nenhum site específico que eu pego as imagens ali, eu simplesmente pesquiso no Google. Lá você vai encontrar todo tipo de imagem que você precisa. Então vamos pesquisar aqui as imagens do Jeff Bezos. Você vem aqui em imagens. E uma coisa que é bastante interessante, pessoal, é que se você, no caso, for pesquisar algumas imagens e colocar lá no Photoshop, se você pegar uma imagem muito pequena, por exemplo, lá a imagem que a gente está usando é 1080 por 1080. Aí vamos pegar aqui um exemplo. Se você pega essa daqui, ó, por exemplo, que ela é menor, ela é 635 por 424, e você aumenta ela para ela ficar do tamanho lá da imagem que você está usando, ela vai ficar distorcida. Não distorcida, ela vai ficar assim numa qualidade ruim, porque ela era uma imagem pequena e você pegou e aumentou ali o tamanho dela, beleza? Então, o que você faz para contornar esse problema? Você vem aqui em ferramentas, e aí você vem aqui em tamanho e seleciona aqui grande. Dessa forma você vai pegar ali geralmente sempre imagens maiores que 1080 por 1080, beleza? E aí no caso em questão, a imagem que eu utilizei lá do Jeff Bezos foi... Vamos ver se eu acho ela aqui. Vamos ver... Foi essa aqui, né? Ok. Outra coisa interessante do Photoshop, pessoal, é que você não precisa ficar baixando a imagem sempre. Aquela imagem lá do background que eu baixei foi porque a gente sempre vai estar utilizando ela nas mesmas imagens, né? Aí como a gente vai utilizar essa foto do Jeff Bezos apenas nesse post, você pode simplesmente vir aqui, ó, copiar a imagem e dar um Ctrl V aqui no Photoshop. Pronto, já está aqui, ó. Aí, pessoal, aqui eu posso dar um Ctrl- para diminuir o tamanho ali, né?
da imagem, como se a gente estivesse olhando de mais longe. E aí eu vou dar segurando o Shift aqui, vou diminuir a imagem e ajustar ela aqui em cima. Vou dar um Ctrl+, aumentar aqui. Uma coisa interessante também, pessoal, uma outra ferramenta é você pressionar espaço e você pode, tipo, caminhar aqui, né, pela imagem para você conseguir trabalhar melhor. Dá uma pior. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para ficar do tamanho correto. E pronto. Ok, pessoal. Então, e aí para dividir, né, essa imagem aqui do post, o que eu fiz foi o seguinte. Eu aqui nessa parte, essa opçãozinha da barra de ferramentas, você pode ir aqui, ele vai te dar algumas ferramentas para você criar imagem. Aí vai criar com as bordas ali redondas, né? Ele não é totalmente quadrado. E aí o que você vai fazer aqui é o seguinte. No caso dessa imagem, eu vou apenas colocar aqui ó, o amarelo que a gente está usando nessa paleta de cor. Você pode clicar aqui e aí selecionar a cor que você está utilizando ali. No meu caso era aquele amarelo. E aí para dividir essa imagem aqui de cima da parte de baixo, onde eu vou colocar aquelas frases, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou na ferramenta retângulo. Que essa daqui foi a parte que a gente... no caso ali da imagem que eu criei, né? Foi a figura que eu utilizei. Enfim, vamos lá. E aqui, pessoal, ó, você pode observar que ele vai criar o retângulo, só você clicar e arrastar, ele vai criar. Aí aqui tem algumas opções, ó, por exemplo, tem o traçado, a parte externa, se colocar, por exemplo, um vermelho, vai ficar com as bordas vermelhas, se colocar um azul ali, vai trocar a cor também. Aí você tem aqui a opção também do tamanho da borda, ó. Pode ver que diminuiu o tamanho lá. Mas nesse caso, o que eu fiz foi deixar o preenchimento do retângulo amarelo, na cor padrão dos meus posts, e colocar aqui as bordas sem cor. Dessa forma fica mais padrão, né? Aí eu só clicar aqui e arrastar e ajustar aqui o tamanho que eu quero. Para diminuir, só você clicar e arrastar. Beleza, então eu vou apenas ajustar aqui um pouquinho mais para cima. Vou também subir um pouquinho a imagem para ficar melhor. Ok. E aí, pessoal, aqui você pode ver que ficou como se fosse sobrando uma partezinha da imagem que eu não quero. Então, como é que eu faço para recortar? Para recortar ali a parte da imagem do Jeff Bezos, você vai selecionar a camada onde está, né? Essa camada, no caso aqui do meu caso, é a camada número 1. E você vai vir aqui na seleção da ferramenta de corte lá que a gente utilizou no começo e vai selecionar a ferramenta ali retangular. E aí, apenas para esconder atrás dessa barrinha amarela que a gente colocou, você pode pegar aqui, ó, e aí selecionar essa área e dar um backspace aqui, né? Como se fosse um apagar. Pronto, já apagou a parte de cima ali. E aí aqui você pode entender melhor também como que funciona ali a ferramenta das camadas, né? Por exemplo, se você não tivesse aqui com a camada do Jeff Bezos selecionada, tivesse, por exemplo, com o retângulo aqui, ó, vou só liberar ela para edição, rastrear a camada. Se eu desse agora aqui um apagar, ela ia apagar o retângulo, ok? E não a parte ali da imagem do Jeff Bezos, que é o que a gente quer. Então, conforme você vai mexendo, você vai entendendo ali como que funciona melhor as ferramentas e tal. Não tem segredo, é tudo prática, beleza? Aí você pode ver que a imagem começa a criar uma forma legal, né? Já tá ficando bacana. E agora vem as frases, né? Por último, as frases ali que eu coloquei. Então vamos lá. Aqui eu usei, no caso, a Helvetica Neuro, que é uma das que eu sempre utilizo. E vamos lá colocar a frase. A primeira, tome apenas 3 decisões por dia. Aqui eu vou dar uma quebra de linha, né, pra gente conseguir colocar todas as frases ali certinho. Vou dar uns espaços aqui, para ficar apenas o número ali do lado esquerdo. Vou selecionar tudo aqui, colocar na cor branca e deixar apenas as palavras-chave na cor amarela, que é 3 decisões. Para mudar aqui também, pessoal, quando o amarelo, por exemplo, no meu caso, já está aqui na paleta de cor, você pode apenas clicar aqui, ó, e aí já vai puxar o amarelo também. Certo. Então vamos lá. Vou diminuir um pouquinho aqui, para ficar certinho ali na parte da esquerda. Perfeito. E outra coisa que no caso desse post também eu utilizei, deixar o texto em itálico, né? Selecionar tudo aqui, vir na opção de edição do texto e clicar aqui nessa opção de itálico.
Então você pode ver que ela fica ali um pouquinho pro lado, né? Também tem a opção aqui, por exemplo, de colocar o sublinhado ali, né? Enfim, são várias opções aí para você explorar depois e colocar em prática no seu perfil. Eu vou só tirar a borda aqui pra gente continuar. Ok, então aqui para agilizar o nosso processo, eu vou apenas dar um Ctrl J e aí já vou agilizando o processo e fazendo de forma mais rápida. Aqui eu estou explicando bem passo a passo, pessoal, como é que funciona, mas até vocês pegarem o jeito, né? Depois eu vou fazer mais videoaulas e eu vou fazer mais videoaulas mostrando como eu faço os outros tipos de push, onde que eu pego mais aqueles vetores que eu utilizo, aquelas imagenzinhas. Então é só você ficar ligado aí e colocando em prática que você vai ficar muito bom no Photoshop logo logo. Então a segunda frase, sem perder muito tempo aqui. Não esqueça de pensar no futuro. Vou vir aqui pro lado, dar um espaço. Aqui no caso era pensar no futuro, ok? São abre-chaves. Vou apenas tirar essa parte que está selecionada. Ok. Bom, então vou fazer de forma mais rápida agora, pessoal, para não perder muito tempo. Então aqui, ó, pessoal, só terminando de ajustar aqui as frases, deixar tudo padrão. No 7 aqui, né, faltou dar uma ajustada aqui. Então, perfeito. Então, vai outra dica para você que quer, em vez de você apenas pegar e mudar de posição apenas uma imagem, você pode, por exemplo, aqui eu vim aqui na camada, ó, selecionei a parte do logo, eu posso pressionar Ctrl e apertar aqui onde é aqui, né, que é o siga seja foda para mais conteúdo. Então, reforçando as duas, certo, pessoal? Então, no caso dessa videoaula, né, tentei passar aí para vocês algumas das técnicas que eu utilizo no Photoshop, como que eu crio as imagens de conteúdo. E basicamente é isso. Aqui ficou com um errinho, né? Descanse. Certo. Então essa foi a imagem que eu postei. Essa imagem ela deu bastante resultado. Olhando aqui no celular, ela deu quase 600 salvamentos. Alcançou aí 20 mil pessoas. Então é uma média boa de imagens que você pode estar fazendo aí. E para crescer também o seu perfil, beleza? Então, de certa forma, essas são as ferramentas básicas do Photoshop que você pode utilizar aí para mexer no seu perfil, ok? Para criar imagens de qualidade e etc. Então, basicamente, essa aí foi a nossa primeira videoaula que eu vou disponibilizar. Eu tenho que encontrar uma forma, né, de disponibilizar apenas aí através do link. Então, eu vou ver se eu jogo lá no YouTube ou se eu jogo lá no Google Drive, né? Mas enfim, bom galera, então foi essa a nossa videoaula. E logo mais eu vou estar gravando outras, onde eu explico certinho como que eu faço para criar outras imagens, ok? Então vamos lá e é isso aí, é só o começo. Se tiver qualquer dúvida é só mandar lá no grupo de alunos e bora pra cima que eu vou estar gerando aí muito conteúdo para vocês. E é só o começo, galera.